Olá, prevencionistas, muito bom dia. Aqui quem fala é o Marquinhos do Sintesp, sou o presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho no Estado de São Paulo. E hoje nós viemos aqui para fazer uma conversa, um diálogo muito importante sobre o que está acontecendo nas questões das alterações de normas. Como todos já sabem, todos os profissionais de todas as áreas que envolvem o SESMIT, né, os técnicos, os engenheiros, os médicos, os auxiliares de enfermagem, os técnicos de enfermagem, está havendo também uma discussão já em andamento da norma regulamentadora número 4, SESMIT. Essa norma tem sido muito discutida há muitos anos atrás, ali em 2007, e foi discutindo e não chegou-se a conclusão nenhuma, porque existe uma dificuldade muito grande, principalmente no Brasil, por ser um país que ainda não tem uma mentalidade prevencionista nas questões do patronato, né? do empresariado. Então, a NR4 ela é muito discutida e tem muitas coisas aí importantes a ser discutidas muito mais. E agora nós nos deparamos com uma coisa muito grave no nosso meio. Inclusive, foi discutido, mas ele está sendo discutido agora, inclusive online, com essa pandemia, nesse ano todinho aqui, não tivemos reuniões. A CTPP, que é a Comissão Tripartite Paritária Permanente, que compõe 3 lados, o governo, os empregadores e os trabalhadores, eles estão discutindo via online. Então, já tem algumas coisas em andamento. E uma delas, que nós vamos discutir agora, inclusive eu gostaria de até apresentar o nosso parceiraço, o nosso amigo aí, o nosso irmão, né? O Tadeu, que é um técnico de segurança, que trabalhou muito tempo aí nas questões, né, do SENAC, e hoje ele advoga, ele estudou para isso mesmo, para poder ajudar a categoria a desmistificar muita coisa que está vindo contra a nossa categoria, porque com o passar do tempo as pessoas começam a tentar desqualificar ou tentar diminuir ou acabar até com isso, né? Nós estamos agora nos deparando com um problema grave no nosso meio e que ninguém está falando nada. Infelizmente, não está falando nada. E agora São Paulo tem que dar esse tom. São Paulo é um estado que maior que congrega número de profissionais, tanto de todo o SESMIT, e nós temos que dar o nosso pitaco e temos que discutir. Não podemos deixar eles fazerem o que eles entendem lá, que é o melhor para toda a coletividade. E o Tadeu está aqui hoje para nos ajudar a debater e fazer umas colocações muito ponderadas em cima, e vamos ver se nós conseguimos reverter esse processo, que nada mais é do que a terceirização dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho. Terceirização de um modo geral, ou seja, acaba com o SESMIT próprio. Então, eu gostaria de já fazer dentro desse breve relato que eu fiz, já fazer já uma chamada para o meu amigo Tadeu e pedir para que ele, claro, se apresente e também já faça uma abertura inicial sobre essa fala minha, que é a terceirização do SESMIT. Tadeu, você está com a palavra agora. Bom dia. Com muita alegria e com muita satisfação, recebi mais este convite deste tão importante sindicato, o Sintesp. Agradeço a oportunidade, peço que os nossos participantes tenham um pouco de paciência para o desenvolvimento deste tema, uma vez que nós vamos fazer aqui uma história resumida dessa nossa profissão, tão importante profissão. Espero que nesse nosso bate-papo possamos estar contribuindo para esclarecer algumas questões, especialmente sob a ótica técnica, porque nós somos técnicos, e jurídica, porque envolve todo um sistema.
E, para iniciar, eu não vou lá em 1919, na primeira lei de acidentes do trabalho do Brasil, não. Eu quero começar pela CLT. E eu vou evoluir bem rapidamente da CLT até os dias atuais, mostrando um pouquinho aqui das nossas legislações. Não vou falar de todas. Eu separei aquelas que eu considerei mais importante para essa nossa discussão, para esse nosso papo e para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Então, eu quero aqui, inicialmente, falar sobre o Decreto-Lei número 5.452. Esse decreto foi do dia 1º de maio de 1943, no Dia do Trabalho, no Dia Internacional do Trabalho. Esse decreto, à época, foi assinado pelo presidente da República, Getúlio Vargas, e pelo seu ministro Alexandre Marcondes Filho. Esse decreto aprovou a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, para o nosso país. E o que tem isso a ver com a nossa categoria? O que tem a ver é que o artigo 3º dessa lei, de 1º de maio de 1943, que entrou em vigor no dia 10 de novembro de 1943, o artigo 3º diz o seguinte: considera-se empregado, repito, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste mediante salário. Então, nós estamos falando da consolidação das leis do trabalho, a CLT, e essa CLT é para o empregado. E já nós vamos entender isso ali na frente. A importância dessa redação do artigo 3º, que trata do empregado, que presta serviço de natureza não eventual a um empregador, que cumpre horário, que recebe salário, toda uma relação de subordinação. Um ano mais tarde, no dia 10 de novembro de 1944, foi aprovado o Decreto-Lei número 7.036. Esse decreto número 7.036, ele reforma a Lei de Acidentes de Trabalho do Brasil. Ele reforma a Lei de Acidentes do Trabalho do Brasil. É um decreto um tanto quanto extenso, mas o que me interessa aqui, nessa lei da reforma dos acidentes de trabalho, se inseriu a prevenção dos acidentes de trabalho, no capítulo número 12, e poucos sabem disso no nosso país. No artigo 79 da lei, os empregadores expedirão instruções especiais aos seus empregados, a título de ordem de serviço, que estes serão obrigados a cumprir rigorosamente para a fiel observância das disposições legais referentes à prevenção contra acidentes de trabalho. E muitos acham que a ordem de serviço foi criada pela NR1. Não. Artigo 79, em 1944. Ainda este mesmo decreto-lei, no seu artigo 82, criou as CIPAs, as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes de Trabalho. É uma redação longa falando da prevenção, e no artigo 82 nós temos o surgimento da CIPA no nosso país para aquelas empresas com mais de 100 empregados à época. E eu estou fazendo questão de me referir a esse artigo 82, porque eu tenho assistido várias lives, várias palestras, estão se equivocando com data do surgimento da CIPA no Brasil. A forma de organização, funcionamento e atribuições da CIPA. Então, na época, esse decreto foi também assinado por Getúlio Vargas e por vários outros ministros, muitos outros ministros. Hoje nós temos a CIPA na norma regulamentadora número 5,
a norma regulamentadora número 5. E aqui eu quero chamar a atenção para alguns aspectos, Marquinhos. Quantas empresas tem CIPA no Brasil? É um número pequeno. E quero chamar a atenção a última alteração na CIPA, na NR5, ela deixou claro no item 5.6.4, que quando o estabelecimento não se enquadrar no quadro 1 da NR5, a empresa designará um responsável pelo cumprimento das atribuições da CIPA na NR5. É chamado de designado esse empregado. Não importa se a empresa tem 1 empregado, 2 empregados, se é microempreendedor, se é empresa de pequeno porte, se é microempreendedor individual, se é microempresa. A redação da norma é clara. Quando a empresa não atinge um número para o dimensionamento da CIPA com representante do empregador e do empregado, pelo seu ramo de atividade e número de empregados, a empresa tem que ter um trabalhador designado e treinado para tal fim, mesmo que ela tenha apenas 1 empregado. E estão se esquecendo desses dispositivos na hora de se discutir a prevenção. Está esquecendo. Marquinhos, um pouquinho mais tarde, nós tivemos uma portaria editada pelo ministro do Trabalho, à época, pelo então Ministério do Trabalho e da Previdência Social, era assim que era chamado. A portaria conhecida 3.237, de 27 de julho de 1972, que promoveu uma série de mudanças nessas questões de prevenção de acidentes. E nessa portaria surge o serviço especializado em segurança, higiene e medicina do trabalho. Tinha o termo higiene no meio. Isso há 48 anos atrás. Essa portaria foi publicada no dia 2 de agosto de 1972. Esse dia, o 27 de julho, é considerado o Dia Nacional da Prevenção dos Acidentes, o dia do SESMIT. O Sintesp, todos os anos, realiza um grande evento para celebrar essa data. E isso há 48 anos. E, à época, nós tínhamos uma função, o de supervisor de segurança do trabalho, que vinha lá do inspetor de segurança do trabalho, que passaram a ser reconhecidos apenas com mudança de nomenclatura. Quem já era inspetor de segurança do trabalho passou a ser supervisor de segurança do trabalho. Hoje, o nosso técnico de segurança do trabalho. Quando nós chegamos em 1977, repito, eu estou colocando aqui aquilo que eu vou considerar importante para as nossas discussões. Surge a Lei 6.514, 22 de dezembro de 1977. Aqui é um marco importante para a nossa categoria. Essa Lei 6.514, ela alterou o capítulo 5, título 2 da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. E ela inseriu na CLT, aquela CLT que surgiu em 43, ela insere na CLT a segurança e medicina do trabalho, que vai do artigo 154 até o 201, dividido em capítulos, em seções, e cada seção dá nome a uma ANR, e poucos sabem disso. Então, nós temos uma CLT que recepciona a segurança e saúde do trabalho do artigo 154 ao 201. A primeira seção, disposições gerais, NR1. A última seção, fiscalização e penalidades, NR28. Isso em 1977. Nós tivemos, então, a aprovação desse capítulo tão importante na CLT. E aqui, nós tivemos, mais tarde, depois das NRs, que já eu falo, mas eu quero chamar a atenção para o artigo 162 da CLT,
O artigo 162 da CLT é o que dá origem à NR4. O artigo 162 da CLT é que vai regulamentar mais tarde a segurança e medicina do trabalho. E o artigo 162 está na seção 3, dos órgãos de segurança e medicina do trabalho nas empresas. Além do SESMIT, também essa seção vai tratar da CIPA, NR5. Estão na mesma seção. E o artigo 162 diz assim: as empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho. E aqui a redação é objetiva e taxativa. As empresas manterão. O SESMIT. As empresas, não sou eu que estou dizendo, é a CLT que está dizendo. E nós já vimos lá que a CLT é para o empregado, artigo 3º. E aqui nós estamos dizendo, no artigo 162, que a obrigação é da empresa em manter o SESMIT. No parágrafo único, as normas a que se referem este artigo estabelecerão classificação das empresas, número de empregados, natureza do risco, e vai por aí afora, dizendo o artigo 162, o que o Ministério vai regulamentar depois. Mas a base para a regulamentação está aqui, na CLT. Está aqui na CLT. E aí, o Marquinho, na abertura, falou dos debates que vinham ocorrendo lá no passado da NR4. Eu me recordo muito bem que o nosso representante da NR4 era o Armando Henrique, que foi presidente do Sintesp, diretor do Sintesp, hoje presidente da Anateste. E esse período do Armando foi de 5 anos, do ano de 2003 a 2007. Em 2007, se encerrou as inscrições, não atualizou CNAE, a Classificação Nacional de Atividade Econômica, Código Nacional de Atividade Econômica, não atualizou grau de risco. E naquela época, tentaram inserir 15 novas ocupações, novas profissões no SESMIT, que originalmente são constituídos por 5 profissionais. Então, se encerrou as discussões naquela época e depois só foram retomadas nos últimos tempos aí pelo atual governo. Então, nós temos aqui a questão da obrigatoriedade da manutenção do SESMIT. Em 8 de junho de 1978, o surgimento da Portaria 3.214, que criou as 28 NRs, cada uma destinada a uma seção da CLT. Quero lembrar aqui que todos os profissionais tinham que ter registro, na época, no Ministério do Trabalho e Previdência Social. Era assim naquela época. E naquela época também, o instrutor de CIPA, o professor de CIPA, tinha que se credenciar no Ministério do Trabalho, senão ele não podia ser o professor, o instrutor do curso de CIPA. Então, nós tínhamos regras para todos esses credenciamentos. E com o passar do tempo, com a evolução do tempo, nós tivemos a criação de mais NRs, de 28 nós fomos para 37 NRs. E hoje nós temos uma norma revogada, que é a número 2, a inspeção prévia. E aqui, Marquinhos... Lembrando também que a do técnico de segurança também foi eliminada, né? A NR. É. E aqui eu quero... Mas o Ministério continua fazendo o registro só do técnico, porque o técnico não tem o conselho. Sim. E aqui eu quero chamar a atenção para o seguinte aspecto, Marquinhos. As 28 NRs estão lastreadas lá na CLT. Depois a criação de 29 até a 37. Mas eu chamo aqui a atenção para 2 itens. E nós discutimos muito isso, até num evento lá no Centro de Exposições, lá na Vila Guilherme,
no Expo Center Norte, haviam revogado a NR2 com norma que não tinha escala hierárquica, que não tinha poder para revogar a NR2. E mais tarde, o segundo exemplo, veio o CA do EPI, que não precisava mais se ter CA de EPI. Aí o governo teve que voltar atrás na questão do CA do EPI. Hoje, a inspeção prévia está revogada porque aí se utilizou uma norma com escala hierárquica superior, mas teve que ser revisto pelo governo. Então, esperamos que não sejam tomadas medidas que depois demandem revisão com relação ao SESMIT, porque isso vai custar muito, vai gerar muito desconforto, muito sacrifício. E com relação às questões que aconteceram depois, eu gostaria aqui de fazer uma lembrança que, em obediência às recomendações internacionais, especialmente os tratados internacionais, as convenções, as recomendações, e em especial da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil é signatário, o Brasil é membro fundador, nós temos muitas normas aprovadas pelo Congresso Nacional, e entre elas está a questão, a convenção que trata da prevenção de acidentes de trabalho. Então, nós temos também mecanismos internacionais. A questão dos serviços especializados. E, mais tarde, então, o governo, em obediência a essas recomendações internacionais, implanta no Brasil o tripartismo, que você fez referência na abertura, que para as negociações é necessária a representação das três partes envolvidas, do governo, dos empregadores e dos trabalhadores. E é o que vem acontecendo. E, com relação ao tripartismo, nós temos os grupos técnicos de trabalho e a CTPP, que é a instância do governo da Comissão Paritária Tripartite Permanente. E está estabelecido que a elaboração e revisão de normas regulamentadoras realizadas atualmente pela Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, já atualizado o nome, adotando o sistema tripartite paritário preconizado pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, por meio de grupos e comissões compostas por representantes do governo, de empregadores e trabalhadores. Nesse contexto, a CTPP, Comissão Tripartite Paritária Permanente, é a instância de discussão para a construção e atualização das normas regulamentadoras. Discussão, construção e atualização das normas regulamentadoras, com vista a melhorar as condições e o meio ambiente de trabalho. Com vistas a melhorar as condições de meio ambiente de trabalho. E aqui eu quero lembrar, a CTPP é uma instância deliberativa. Ela não pode assumir as vezes dos poderes constituídos deste país, dos órgãos executivos, legislativos e judiciários. A CTPP precisa entender que nós temos as instâncias dos poderes constituídos e que nós temos escala hierárquica de normas que nós vamos ver mais adiante. E na CTPP tem que haver o respeito pela hierarquia das normas, no momento em que se for fazer qualquer atualização, qualquer construção. E aqui eu lembro de quantas ações já interromperam o andamento de normas regulamentadoras, por não haver previsão lá na CLT, por não se respeitar o processo de elaboração de norma. Recentemente tivemos o caso, Marquinhos, da suspensão das discussões da reformulação de normas regulamentadoras. Sim. E continuando, nós precisamos entender que o SESMIT está lá na NR4. E aqui eu chamo a atenção
que a última reformulação da NR4, Marquinho, foi no dia 2/5/2016. Olha há quanto tempo. Pequenos ajustes na norma, criando modalidades de novos SESMITs. E eu chamo a atenção para o item 4.1. As empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e indireta, dos poderes legislativo e judiciário, que possuem empregados regidos pela CLT. NR4 está clara, CLT, mantendo obrigatoriamente serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, de acordo com o seu grau de risco e de acordo com o seu número de trabalhadores. O CNAE está no quadro 1, Código da Atividade Econômica, o ramo de atividade e o grau de risco. Precisa ser atualizado. Diferente do IBGE, diferente do Ministério da Previdência, hoje Secretaria da Previdência, enfim, diferente da Receita Federal, isso precisa ser atualizado também. E o dimensionamento do número de profissionais integrantes do SESMIT está lá no quadro 2. Tadeu? Pergunta difícil. Quantas empresas tem SESMIT no Brasil? É um número tão pequeno de empresas. O Armando muitas vezes disse nas suas palestras que esse número não chega a 1% das empresas. Sim. Na última live que eu assisti, um representante dos empregadores diz que esse número chega a quase 5%. O número de empresas que possuem SESMIT é um número muito pequeno, muito pequeno. Então, e lá, eu chamo a atenção, na NR4, como o Marquinho já disse, o princípio é o SESMIT próprio. Mas existe uma série de modalidades de SESMIT lá na NR4. Além do SESMIT próprio por estabelecimento, a NR já previa o SESMIT centralizado, o SESMIT com um serviço único, integrando com os demais serviços de engenharia e de medicina da empresa. Já previa o SESMIT comum entre contratante e contratada. A NR já prevê tudo isso. A NR também prevê o dimensionamento do SESMIT por ramos de atividade das empresas integrantes de uma categoria. Prevê o acordo coletivo de trabalho que consta da nossa Constituição Federal. Agora, nós sabemos que muitos dos serviços constituídos como SESMIT, que não são por estabelecimento, com raríssima exceção, funcionam adequadamente. Essas relações contratante, contratada, terceirizadas, quarteirizadas, empreiteiras, subempreiteiras, nós temos problemas seríssimos aí. Claro que tem SESMIT também por estabelecimento, que é figurativo, nós sabemos disso. Nós temos problemas maiores quando ocorrem essas outras interações entre contratante, contratada, previsão de acordo coletivo. E aí, você ia fazer uma fala, Marquinho. Eu só ia pedir para que você frisasse bem a questão da CLT, onde fala que o SESMIT, que o profissional tem que ser registrado, tá? Aquele caso que você colocou aí, que é um ponto muito importante. Então, a CLT ela é para o empregado, a categoria empregado, ok? Eu vou voltar nesse assunto daqui um pouquinho. Tá ótimo. Então, só um pouquinho aí de paciência. E além do artigo 3º da CLT, nós estamos falando de CLT. Nós temos o artigo 762, na seção 3 da CLT, que diz que as empresas manterão obrigatoriamente o SESMIT. E aí, Marquinho, veja o seguinte. 27 de novembro de 1985, Lei 7.410, assinada pelo então presidente da República, José Sarney, e ministro do Trabalho à época, Almir Pazianotto.
dispõe sobre a especialização de engenheiros e arquitetos em engenharia de segurança do trabalho e a profissão de técnico de segurança do trabalho. Então, nós deixamos de ser função e passamos a ser profissão. Então, cria as profissões, cria o decreto de engenheiro de segurança do trabalho e de técnico de segurança do trabalho. Aí nós tivemos um período de vacância dos nossos cursos na área. Os cursos tinham carga horária de 240 horas no mínimo para o supervisor de segurança do trabalho. E aí nós passamos a ter um curso de 1.200 horas com estágio profissional supervisionado obrigatório. Estágio de 460 horas, mínimo. Então, nós passamos por uma transformação. E me lembro também que isso se fez necessário, porque além do elevado número de acidentes que nós tínhamos, muitos técnicos de segurança também sofreram acidentes de trabalho. Muitos perderam, inclusive, a vida. E isso demandava um maior conhecimento. Né? Aí, a lei diz quem vai ser o profissional técnico de segurança, quem vai ser o engenheiro de segurança do trabalho. Vem na sequência a regulamentação, o decreto 92.530, de 9 de abril de 1996, que regulamenta. Por isso que, tradicionalmente, no dia 27 de novembro, o Sintesp faz o tradicional evento em comemoração ao Dia do Técnico e do Engenheiro. Também se comemora aqui essas duas profissões. Mais tarde, já estou em 2018, estou pegando aquilo que nós consideramos importante, Marquinho. E aqui eu quero chamar a atenção também dos colegas prevencionistas. A portaria do extinto Ministério do Trabalho, de número 1224, do dia 28 de dezembro de 2018, ela estabelece os processos, os procedimentos para elaboração e revisão de normas regulamentadoras relacionados à segurança e saúde do trabalho e as condições gerais de trabalho dessas comissões. Então, tem todo um procedimento a ser seguido. E na nota técnica emitida no dia 24 passado, dia 24 de outubro passado, pelo Ministério Público Federal do Trabalho, a nota técnica faz muita referência a essa portaria, porque é ela que estabelece os procedimentos para a elaboração da norma. E nós temos observado que algumas normas que estão sendo aí discutidas, criadas, elas não têm obedecido esse procedimento de elaboração. Eu chamo a atenção, por exemplo, para o seguinte: o procedimento de elaboração e revisão de INR deve observar, tem etapas. Delimitação de tema, elaboração de texto técnico, disponibilização para consulta pública, e vai. Lá no parágrafo 1º do artigo 4º, a análise do impacto regulatório. Análise do impacto regulatório, conforme o procedimento a ser estabelecido e fundamentada. Onde está o impacto regulatório da alteração da NR4? Onde está? Onde foi publicado? Então, nós temos que entender que existem lacunas que precisam respeitar normas. Não sou eu que estou dizendo. Eu estou dizendo que está aqui no artigo 4º, a proposta deve conter a análise de impacto regulatório. Eu quero terceirizar. Qual o impacto disso? Eu posso terceirizar? Essa é a primeira questão. Então, nós vamos ter problemas no sistema jurídico de regulação por desrespeito ao que está legislado. Continuando, vou voltar um pouquinho, e até para responder a questão do Marquinhos.
Em 5 de outubro de 1988, nós tivemos a promulgação da nossa última Constituição da República Federativa do Brasil, conhecida como Constituição Federal. Ela foi atualizada já, ela recebeu emendas constitucionais. A Constituição é a nossa carta magna, é a nossa maior lei, é a lei das leis. Lei das leis. Além da nossa lei aqui posta, a nossa lei maior, nós temos, além da Constituição, nós temos leis infraconstitucionais. E nós temos tratados internacionais. Mas, nesse momento, eu quero dizer, nós possuímos um sistema jurídico, nós possuímos um arcabouço jurídico e nós possuímos um arcabouço jurídico na área de segurança e saúde do trabalhador. Olha o que eu acabei de comentar até aqui. Nós temos um arcabouço jurídico na área de segurança e saúde do trabalhador. E esse arcabouço, ele precisa ser levado em consideração e respeitado. Além disso, no sistema jurídico, nós temos o princípio da precaução, da prevenção. E quando nós estamos falando de segurança do trabalhador, isso é princípio constitucional. Quando eu vou para o artigo 7º da nossa Constituição, o artigo 7º da nossa Constituição, ele estabelece, são direitos dos trabalhadores, urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. E tem uma lista, salário mínimo, moradia, duração do trabalho, prescrição, tem uma lista. Chama a atenção que essa Constituição, ela equiparou os trabalhadores urbanos e rurais. Anterior a ela, nós tínhamos distinções, regras distintas para esses dois tipos de trabalho. E observem que a nossa Constituição trata de trabalhadores. A nossa lei maior. A nossa legislação, a CLT, fala do empregado, que é uma espécie de trabalhador. Eu pergunto, o autônomo é trabalhador? O profissional liberal é trabalhador? O informal é trabalhador? O empresário é trabalhador? O motoboy, o mototáxi, o Uber, o enfim, o microempresário, o empresário de pequeno porte, são trabalhadores? São. E aqui nós temos uma norma de cumprimento obrigatório, uma norma cogente, onde diz que são direitos dos trabalhadores. E aqui eu quero chamar a atenção para o bem mais importante, que é a vida. E aqui é que se entra a cogência da norma, é aqui que se entra o princípio da prevenção, da precaução. E lá no inciso 22, diz que os trabalhadores têm direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. É para os trabalhadores, não é só para o empregado, é para todos. Para todos. E aí eu chamo a atenção que a nossa ANR 4, que trata do SESMIT, de 8 de junho de 1978, ela já falava dos outros poderes legislativos. Por exemplo, falava dos órgãos públicos, e é uma questão que nunca foi resolvida no nosso país. Poucos municípios possuem um serviço especializado. Muitos municípios alegam que o funcionário não é CLT, mas ocorre que o artigo 39 da Constituição recepcionou o inciso 22. Então, o funcionário público, municipal, estadual, federal, da União,
O funcionalismo público tem direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho. O que falta é uma iniciativa do executivo ou do legislativo daquele município a criação da norma. Porque o que nós temos é para a CLT. E poucos municípios legislaram sobre este assunto. Se nós pegarmos o nosso estado, o nosso país, verificarmos quantos municípios tem SESMIT, quantos tem CIPA, nós vamos tomar um susto, porque é muito pequeno o número de municípios que cuidou dessa regulamentação. E é um direito do trabalhador, do servidor, porque ele é um trabalhador que se enquadra no artigo 7º, o artigo 39 recepcionou o inciso 22, então ele tem direito à redução dos riscos. E quero chamar a atenção aqui que o inciso seguinte, o 23, fala do adicional de remuneração para as atividades insalubres, penosas e periculosas. Na década de 60, na Previdência Social, já existiam esses 3 termos. No trabalho, até hoje, nós não temos a regulamentação do adicional de penosidade. Nós temos na NR 15 a regulamentação das atividades de operações insalubres, na NR 16 das atividades de operações perigosas. Mas nós não temos a definição, a regulamentação do adicional de penosidade. Lembro que aqui cabe às instituições impetrarem contra o governo federal um mandado de injunção por falta de conteúdo programático previsto para o adicional de penosidade na nossa Constituição Federal. Ainda, lá no mesmo artigo, no 7º, no inciso 28, seguro contra acidente de trabalho. O seguro contra acidente de trabalho está lá na Constituição. A cargo do empregador, sem excluir a indenização a que esse está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. A Constituição estabelece que vai haver penalização por acidente de trabalho quando o empregador ocorrer em dolo ou culpa. Aí é uma questão de prova depois. E, para encerrar esse histórico, o artigo 59 da nossa Constituição estabelece a hierarquia de normas. Então, Marquinho, e aqueles que nos assistem, a lei ela é superior a uma portaria. E as nossas NRs são criadas por portaria. A lei inferior não pode contrariar a lei superior. E a questão do SESMIT para o empregado está lá no artigo 3º, empregado, e no artigo 162, na seção 3, que vai tratar da obrigatoriedade da manutenção do SESMIT. Então, nós possuímos normas constitucionais e infraconstitucionais. E o artigo 59, ele estabelece essas normas e, na sequência, ele explica cada uma dessas normas. Então, aí nós encontramos a hierarquia das normas, o nosso arcabouço jurídico, o nosso sistema jurídico. Então, essa questão, nós temos que ter novos encaminhamentos. Precisamos ter novos encaminhamentos. Eu recomendo que as representações consultem os seus jurídicos especialistas na área trabalhista, na área previdenciária. E no momento da apresentação dessas propostas nas comissões, nos grupos de trabalho, que tenham antes feito uma análise jurídica da questão, respeitando todo o processo regulatório. Não é simplesmente dizer, eu acho que agora. Então, exemplo, há tempos
foi definido que a responsabilização em acidente de trabalho é objetiva. E muitos chegaram a dizer que é para todo acidente de trabalho. Quem definiu isso? O Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos também ler o que está escrito na decisão da nossa Corte Suprema, para entender até que ponto eu posso responder objetivamente por um acidente de trabalho. E quando o STF decide sobre a terceirização no país, ele foi provocado por duas ações, uma do Distrito Federal e outra lá do Nordeste, não vou lembrar o estado, mas foi lá do Nordeste, discutindo a terceirização naquelas questões lá. E eu não posso entender que aquela decisão do STF é para todas as atividades. Eu preciso entender que a decisão do STF foi na questão da lacuna da lei. E eu não vejo lacuna na lei do SESMIT, que está lá na CLT. Eu não vejo lacuna na Constituição Federal. Então, esse entendimento é que precisa ser discutido. É preciso uma leitura da nota técnica muito esclarecedora do Ministério Público Federal do Trabalho. Ouçam os advogados especialistas da sua categoria, governo, empregadores e trabalhadores. Esses representantes precisam estar assessorados juridicamente. E eu estou vendo um monte de profissionais de SESM se dizendo a favor da terceirização. Será que eles leram e estudaram com detalhe a decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, da nossa Corte Suprema? Estou vendo um monte de empregadores, inclusive aqui na minha cidade, uma grande organização, dizendo: não vejo a hora dessa terceirização do SESM. Historicamente, nós sabemos que terceirização é igual a precarização. E nós estamos vendo não só terceirização, nós estamos há muito tempo também passando por quarteirização. A empresa terceiriza, o terceiro quarteiriza. E isso vira uma bola de neve. Estou ouvindo aí nas lives, nas publicações, inclusive profissional de SESM, dizer que grandes organizações do planeta, e citam nome, tem tudo terceirizado, que determinado país tem tudo terceirizado. Isso não é real. Tenho visto citações de nome de empresa dizendo que é exemplo. Quando eu procuro essa empresa, quando eu me lembro que eu já vi matérias dessa empresa no Jornal Nacional, no Fantástico, trabalho escravo, trabalho análogo à condição de escravo, trabalho em desrespeito às normas daquele país. Então, nós precisamos ter muito cuidado com essa questão de terceirização. Pode terceirizar tudo? Não, na lacuna da lei. Essa é a questão que nós temos que discutir. Onde nós temos lei, nós temos que seguir a lei. Agora, quer mudar tudo? Congresso Nacional, Presidência da República, tem que haver um processo legislativo provocado pelo Executivo, no caso, o Presidente da República, ou pelo Congresso Nacional, no caso, os nossos deputados federais e os nossos senadores, os nossos 513 deputados federais e os nossos 81 senadores, que estão lá para isso, porque nós temos uma legislação que, para ser alterada, precisa passar pelo processo legislativo. Eu não posso imaginar que uma representação deliberativa tenha esse poder. E ainda, aos que são favoráveis à terceirização do SESMIT e que citam o nome das empresas, cita número de NR1, que pesquise o nome dessa empresa, verifique as matérias sobre essas empresas, antes de citar o nome dessas empresas, antes de citar o nome daquele país, porque nós temos problemas seríssimos. Não estou generalizando, existe atividade que é possível de terceirização. Agora, quando eu penso, especialmente na nossa categoria, eu estou me fazendo a seguinte pergunta hoje.
Lá no passado, nós éramos mais unidos e valorizávamos mais a nossa profissão e a nossa categoria. Eu não estou vendo nenhum movimento além do Sintesp com relação às demais categorias. Quero lembrar que, com relação ao SESMIT, nós possuímos o CONFEA, o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, e nos estados os seus CREAs, os Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, etc., o CFM, Conselho Federal de Medicina, e os Conselhos Regionais de Medicina, o COFEM, o Conselho Federal de Enfermagem, os CORENs, os Conselhos Regionais de Enfermagem. Nós possuímos essas categorias, além do que está lá na NR4, elas definiram, através de resolução, as atribuições, as prerrogativas de cada profissional. O CONFEA, do Engenheiro de Segurança do Trabalho, o CFM, do Médico do Trabalho, o COFEM, dos profissionais de enfermagem. Nesse momento, seria muito importante que as representações dos trabalhadores fossem apoiadas por esses conselhos, incluindo-se principalmente a do técnico de segurança do trabalho, porque não possui conselho próprio. Então, nós temos um movimento grande para ser feito e nós temos que parar de ficar esperando as coisas. Tem muita gente esperando, não, isso não vai dar nada. Tem muita gente aí em berço esplêndido. Ah, o sindicato já criou o meu salário, mas nem contribuição associativa eu pago para o sindicato. Eu só procuro o sindicato quando eu estou desempregado ou preciso fazer uma atualização ou homologar a rescisão de contrato. Com raríssimas exceções, nós temos esse profissional voluntariamente procurando o sindicato, estando do lado do sindicato. Então, eu conclamo aqui nesse nosso bate-papo que as representações das categorias do SESC se unam e levem isso para a CTPP, porque nós podemos ter sérios problemas pela frente. Marquinhos, agora vamos bater um papo? Vamos bater um papo, né? Essa explanação. Depois dessa aula... Eu peguei os principais pontos. Agora, nós podemos discutir um pouco mais disso, né? Exato. Essa aula aí é importante para esclarecer pontos que a nossa categoria desconhece. Nós temos, depois de um certo tempo de anos, né? Nós tivemos uma grande quantidade de profissionais sendo inseridos na nossa área. De uma maneira, vamos até colocar aí, muito crítico, de uma maneira até de baixo nível, porque várias escolas tiveram a liberação para fazer cursos de técnico de segurança. Qualquer salinha que eles tinham, eles faziam um buraquinho lá e colocavam a gente lá dentro e falava assim: faça curso de técnico de segurança e passe a receber um salário grande, um salário alto, 3 mil, 4 mil reais. Na situação que o nosso país vive, quem é que não quer ganhar um salário desse? E aí, vários infiltrados entraram, várias pessoas que também tinham boa vontade, mas não tínhamos um corpo docente à altura da informação. Nós não temos hoje. Nós temos algumas escolas sofríveis ainda, ministrando curso de técnico de segurança. E com isso, né, nós tivemos um inchaço de profissionais da nossa área. E quando se torna a mão de obra tem mais oferta de mão de obra do que trabalho, aí você vê a precarização. Aí você vê o número de mortes, o número de acidentes acontecendo. Por quê? Os nossos profissionais não estão sendo bem ensinados, né? Com conhecimento de profissionais do dia a dia, que conheciam tudo. Então, fica complicado. E agora,
o empregado, o empregador, vendo essa necessidade, vendo que a mão de obra está sobrando, eles vêm com essas mentalidades aí, vai colocando no bojo o tipo que nós estamos discutindo agora. Vamos terceirizar, ou seja, vamos precarizar ainda mais. Mas eu vejo uma coisa, viu, Tadeu? Nós, infelizmente, se a nossa legislação aprovar esse item que nós estamos discutindo agora, nós já temos um documento, uma nota técnica do Ministério Público do Trabalho condenando essa terceirização, que nós temos mais, inclusive, essas leis que você mesmo explicitou aqui para nós ainda vamos ter que retornar aquilo que você falou. Vamos ter que voltar atrás. Porque nós vamos estar mutilando, adoecendo, matando o trabalhador por falta de pessoas com conhecimento dentro dos locais. Eu vou pagar quanto menos, melhor. Então, eu deixo agora para que você fale um pouquinho sobre a questão dessa terceirização, dessa possível terceirização que está entrando agora, que estão colocando. Qual seria a sua posição enquanto um jurista que tem analisado, estudado, e hoje você está aqui para colocar para a gente um ponto esclarecedor nesse mundo que nós estamos vivendo? Primeiro, fazer um acréscimo na primeira fala vossa, e no final eu respondo essa pergunta sobre a terceirização. Quando você fala aí das escolas hoje, eu tive a oportunidade de participar de criação, de reformulação, implantação e implementação de vários cursos na área. Eu estive em vários locais desse nosso grande país, vendo várias realidades, desde microempresa, pequena empresa, até grandes empresas, com grande número de funcionários. E acompanhei muitos cursos, fiz muitas palestras, e já há algum tempo nós temos o curso de educação à distância, EAD, para Tecsegurança. Há muito tempo atrás, antes do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e Tecnólogos e de Graduação, técnico, tecnólogo e graduação. O tecnólogo, inclusive, é um tecnólogo de segurança do trabalho, que quer ser inserido também na NR4, como outras 15 profissões, como outras 14, enfim. E nós percebemos cursos com classificação errada, porque para diminuir carga horária, por exemplo, na área de administração, o curso podia ser ministrado com 800 horas, não tinha obrigatoriedade de estágio. E nós vemos no Brasil muitas escolas fazendo isso, sem infraestrutura, sem laboratório, sem biblioteca, sem professores capacitados. Mas a coisa piorou, mesmo com o catálogo, que hoje nós temos a educação à distância. Não tem obrigatoriedade de estágio na maioria das escolas. A maioria das escolas tem projetos, não tem estágio. E aí uma pergunta que eu me faço até hoje: como eu vou ensinar o meu aluno um resgate de um trabalhador em altura? Por exemplo, a 6, 7 metros de altura, ele pesa 90 e tantos quilos. E eu sou um trabalhador que tem 80 quilos, eu tenho que ir lá fazer o resgate, o salvamento desse trabalhador, a retirada dele da área. Como eu vou aprender isso no curso? Como eu vou aprender um nó de corda para descer aquele trabalhador daquela altura? Eu me pergunto, como eu vou ensinar o meu aluno a fazer uma avaliação de espaço confinado? Uma avaliação de riscos ambientais envolvendo agentes físicos, químicos e biológicos. Mesmo em presencial, nós temos dificuldade para ensinar muitos alunos em função da base que eles possuem de química, física e biologia, lá da escola tradicional. Vêm muitos despreparados para as questões, ortografia, gramática, cálculos, etc. E aí,
muito precisa a vossa fala, quando vê um salário de técnico de segurança no estado de São Paulo conquistado pelo Sintesp, é argumento de venda de curso, porque é o maior piso técnico do país ainda. É o maior piso técnico do país. E muitas empresas, não são poucas, grandes organizações, pagam muito mais para aquele profissional experiente, aquela empresa que valoriza o profissional, profissionais antigos, experiências, é muito mais do que o piso do Sintesp. Da mesma forma que nós sabemos que tem empresa que paga em espécie o técnico para ele devolver uma parte para a empresa, e ele assina que recebeu o piso. Já recebemos muitas informações assim. Da mesma forma, as outras categorias também têm esse problema. A escola hoje abre o curso de engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia, etc., etc. E como itinerário formativo, oferece o curso de engenharia de segurança do trabalho. Aí ele se formou na graduação no ramo de engenharia, não consegue emprego, sabe que pode ser perito na área da segurança do trabalho, fazer o curso de engenharia de segurança. Dizem para ele que tem o SESMIT, ele vai fazer engenharia de segurança. E assim também ocorre bastante com os médicos que depois vão fazer a pós-graduação em medicina do trabalho. Só que os médicos já resolveram essa questão, agora ele tem que fazer uma prova de títulos para ter o número do RQE. Os médicos já resolveram isso. Ele precisa ter o registro de qualificação de especialista, é uma prova de títulos, como se fosse uma residência hoje no médico. Então, é uma garantia, essa prova é aplicada pela ANAT, Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Então, isso nos traz uma garantia, diferente das outras categorias que não são não passam por nenhuma prova, por nada. E a parte final da sua pergunta, o que eu penso da terceirização. Eu trabalhei em empresas com serviços terceirizados. À época, poderia se terceirizar apenas as atividades meio. Atividade fina, com essa decisão do STF, você pode terceirizar. Está na lacuna na lei, inclusive a atividade fim. Eu vou te responder a tua pergunta com outra pergunta. Você terceirizaria como empresário a sua secretária? Você, como empresário, você vai terceirizar o seu diretor financeiro? Você, como empresário, você vai terceirizar o seu diretor executivo? Você, como empresário, vai terceirizar o seu diretor de relações internacionais? Aquelas pessoas que trabalham diretamente com você, de sua extrema confiança, vão ser terceirizadas? Para todas essas minhas perguntas, eu encontro uma resposta negativa. Não vou. Eu vou terceirizar o quê? O que eu quero terceirizar? Aquilo que eu não tenho uma relação direta, aquilo que eu não dou muita importância. Aí, outra pergunta. Qual a importância do SESMIT para a prevenção dos acidentes? O que eu consigo fazer com o meu SESMIT próprio e o que eu vou conseguir fazer com o SESMIT terceiro? Quanto eu vou economizar com isso? Eu penso que vai ser uma economia que vai gerar um grande prejuízo lá na frente. Porque em muitas empresas o SESMIT não tem acesso direto também ao empregador principal, ao presidente da companhia. Terceirizando, essa questão vai complicar. As questões das relações. Quanto tempo eu vou ficar dentro da empresa? Quantas empresas eu estou atendendo? Eu vou fazer de conta? Fazer conta que eu estou fazendo prevenção? Aí eu tenho um acidente de trabalho. Quanto vai me custar essa responsabilização? Então, aqui também para reflexão. O rompimento dessas barragens no estado de Minas Gerais, numa empresa que diz que os seus serviços atuavam perfeitamente, um sistema de gestão, de segurança ao trabalhador, de meio ambiente, de responsabilidade social, de comportamento ético. Uma tragédia. Quanto vai custar isso?
Quanto está custando isso? E se ali nós tivéssemos tudo terceirizado? Quanto custaria isso? Eu penso que o prejuízo, o estrago será maior. E nesse momento, mais uma vez, por trás de qualquer trabalho, nós temos riscos. Eu não consigo enxergar o microempregado, o empregado de pequeno porte, o microempregado individual. Eu enxergo o microempreendedor individual, que é uma modalidade de empresa. Eu enxergo a microempresa, que é uma outra modalidade. Eu enxergo a empresa de pequeno porte, que é uma outra modalidade. E essas modalidades são em virtude do faturamento das empresas, são regras fiscais, regras tributárias. Eu não consigo enxergar aqui, porque eu trabalho no microempreendedor individual, eu sou um microempregado. Porque eu trabalho na microempresa, eu sou um microempregado. Porque eu trabalho na empresa de pequeno porte, eu sou um empregado de pequeno porte. Não, eu sou um trabalhador. E eu estou observando também que nas normas que vão entrar em vigor em agosto, estão isentando microempresas, empresas de pequeno porte, de programas de prevenção. E o que diz a nossa Constituição? São direitos dos trabalhadores, não tem distinção. Quando eu ouço dizer que se precisa reduzir carga horária de SESMIT, como te mandaram aí no item da norma, nós estamos com prática discriminatória do trabalho, porque a nossa Constituição estabelece a jornada de trabalho. Então, penso que nós teremos uma série de efeitos. E isso vai custar muito caro se acontecer. Penso que a terceirização de SESMIT não é possível, porque nós não temos lacuna legislativa. Penso que, com lastro na CLT, se houver a terceirização de SESMIT, eu estou de acordo com o Ministério Público Federal do Trabalho. O meu raciocínio é idêntico. É inconstitucional. Inconstitucional. E também, como nós há 48 anos estamos nessa área com 5 profissionais integrantes do SESMIT, penso que não seja motivo para negociação a inserção de outros profissionais no SESMIT, trocando um técnico de segurança por um profissional de outra área. O número do SESMIT é o mínimo no dimensionamento por grau de risco e por empregado. A empresa já tem hoje contratado outros profissionais de vários ramos, inclusive esses 3 que estão querendo entrar na NR4. Existem mais outros 12 que foram propostos para entrar na NR4. A NR4 estabelece um número mínimo de especialistas no SESMIT. Então, penso que esses profissionais podem continuar sendo contratados como vem sendo até hoje. As empresas contratam esses profissionais, elas possuem os seus quadros de funcionários como empregados, muitas vezes, depende do número de empregados, muitas vezes como profissional liberal, como terceiro. Agora, nós temos que manter esse esqueleto do SESMIT. Essa deve ser a nossa bandeira, Marquinhos. Eu gostaria de fazer uma colocaçãozinha aqui. Você comentou sobre a questão da carga horária. Isso é verdade, consta nessa nova redação que eles estão propondo aí, a discussão do tripartismo, consta sim, no item 435, consta essa mudança, que fala assim, quer ver? 435. Só um minutinho aqui. Aqui. Olha a proposta, para mim, indecente. Indecente.
O técnico de segurança do trabalho e o auxiliar técnico de enfermagem do trabalho devem dedicar, no mínimo, 36 horas por semana para as atividades do SESMIT, com jornada não inferior a 4 horas por dia. Na legislação já fala 8 horas por dia, ou seja, trabalhar o tempo que o trabalhador estiver disponibilizado lá trabalhando. Vamos trabalhar 4 horas, as outras 4 horas. O que faz? E aí, tem um outro problema que tem que ser levantado. Quando eu ouço uma redação como essa, me desperta outras questões. Nós sabemos que já existe desvios de funções na área. O cara, além de cuidar da segurança do trabalho, cuida da segurança do patrimônio, o outro cuida dos motoristas da empresa, o outro cuida de carro de motorista da madame, que transporta também o filho, enfim, o outro vai de motorista, por aí vai. O outro cuida da limpeza, o outro cuida da portaria. Agora, você imagina essa redação, no mínimo 36 horas no SESMIT. Aí eu deixo ele 36 no SESMIT, registro ele com 44 horas. O que ele vai fazer nas outras 8 horas? Desvio de função. E quando eu digo que o SESMIT vai atuar no mínimo 4 horas, o que eu estou fazendo? Estou precarizando também a atuação do SESMIT. Por quê? 8 horas por dia. Você pega lá, o número do SESMIT, o número de empregados no SESMIT para contratar um profissional já é elevado. Ele não dá conta sozinho, por isso que muitas empresas têm os auxiliares de segurança, acabam contratando mais de um profissional da área. São muitas atividades que nós temos que fazer de prevenção, são muitos documentos. Nós temos que estar ligados ali o tempo todo. Eu conheço profissionais que ficam sob aviso, porque a empresa está rodando 24 horas. 24 horas. E numa época como essa, de pandemia, as empresas do ramo de proteína animal, elas estão contratando, elas não estão dando conta da produção. Os profissionais estão ficando, em muitas delas, 24 horas de disposição. Agora, você imagina você tendo um contrato de trabalho de 4 horas com uma empresa, como é que você vai dar conta? Para fazer prevenção. Ou seja, 4 horas não pode nem aparecer lá, então. Faz de conta. E nós temos problemas sérios aí, Marquinhos, que nós temos que abordar aqui também, aproveitar essa oportunidade. Nós estamos caminhando aí para o teletrabalho, especialmente o home office, de maneira que em muitas atividades será irreversível. Nós temos falta de regulamentação de home office. E já faz tempo que eu digo isso. Inclusive, na última palestra que você esteve em Presidente Prudente, eu falei sobre isso. Não tem regulamentação. Agora que um deputado tomou uma iniciativa de montar uma comissão para começar a elaborar uma regulamentação do home office. O cara trabalhando em casa, lugar inviolável, propriedade do trabalhador, ele está lá. E quais são as condições de trabalho dessa pessoa? Como é que o profissional do SESMIT vai acompanhar isso? Você lá está no seu computador, a empresa, quanto ela te disponibilizou para a estrutura? Escritório, mesa, cadeira, apoio de pé, internet, celular, notebook, papéis, tá? Impressão, tinta, etc. Quanto disponibilizou? Ah, mas eu não estou gastando com o terno, eu não estou gastando com o transporte. Essa é outra coisa. Eu estou falando aqui de condições adequadas de trabalho, de meio ambiente adequado. Essa empresa, como ela está acompanhando o seu trabalho? Sua maneira de sentar? Você está lá no sofá junto com o cachorrinho, com o gatinho, com o porquinho, tomando lá um cafezinho de qualquer jeito, junto com o computador no colo, debruçado no sofá, sem intervalo para alimentação e descanso. Então, nós temos problemas sérios que, se terceirizar, os SESMIT vão piorar. Porque o home office veio para ficar. E nós vamos ter que ter um SESMIT muito atuante nessa questão.
Porque nossos trabalhadores não vão estar ali do meu lado. Eu vou ter que acompanhá-los à distância. E esse SESI terceirizado é mais um grande prejuízo nessas questões. Viu, Tadeu? Nesse item que eu falei, da questão da redução da carga horária, houve uma proposta, mas a proposta foi colocada pela bancada, pelos profissionais que estavam lá. Diz o seguinte: a proposta de inclusão nessa daí: o técnico de segurança do trabalho e o auxiliar técnico de enfermagem do trabalho devem dedicar a jornada de trabalho da categoria preponderante do estabelecimento. Então, aí nós temos algumas questões. O que você acha dessa colocação? Olha, nós somos uma profissão regulamentada e diferenciada. E já lá no dissídio dos técnicos de segurança do trabalho, a redação é da cláusula mais vantajosa, se da categoria preponderante for mais vantajosa. Então, nós precisamos dar uma discutida melhor nessa redação. Porque se ela for mais vantajosa, se a categoria for mais vantajosa, eu não vejo nenhum problema. Agora, dizer simplesmente que vai seguir da categoria preponderante, nós temos uma profissão regulamentada. Então, deve-se seguir esse princípio da regulamentação da profissão, e a categoria preponderante sendo mais vantajosa, ok. Entendi. Assim mesmo, nós temos uma legislação que já dá essa informação que nós temos que trabalhar 44 horas semanais. Para que mexer? É constitucional. A jornada de trabalho é constitucional. As profissões específicas, radialista, jornalista, ascensorista, motorista, é outra questão. É outra questão essa. E aí começa a se criar regras que vai precisar mexer na legislação como um todo, em normas superiores, em lei. Eu não posso contrariar uma lei. E a NR ela vai ser feita através de portaria, editada através de portaria. E a lei é superior. A lei é superior. Na questão jurídica, se por um acaso um item dessa norma que nós estamos discutindo agora, ela passa pela comissão lá, e uma comissão, um dos representantes não aprova, mas a maioria seria o governo e o empregador, aprova, aí vamos publicar a portaria. Eu posso entrar com uma inconstitucionalidade, um documento, entrar no Justiça para rever esse item? Não só pode, como deve, né? Como representante da categoria. O jurídico do sindicato deve estar atento com essas questões e pode sim impetrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Foi o que ocorreu com a lei da terceirização, citada na nota técnica do Ministério Público Federal. Mas o outro caminho também, o sindicato formalizar para o Ministério Público. O Ministério Público, como já está lá presente, também já pode entrar com essa ação. Como já entrou e tem uma ação para ser julgada, vamos nos recordar que estava suspensas as revisões das NRs, a criação de NRs, havia sido concedida uma liminar, em primeira instância, em segunda instância se cassou essa liminar, e agora vai se ter o julgamento dessas questões, ainda não está resolvido. Agora, nós observamos, e aqui eu quero reforçar, que o processo de elaboração, de revisão e de criação de normas não tem atendido a portaria que trata desse assunto. E isso não ocorrendo, é motivo para se impetrar, se ingressar com uma ação. E o Sintesp pode, sim, representar uma categoria. Agora, repito, o Ministério Público está acompanhando isso. E ele participa
lá da comissão, a Comissão Tripartite Paritária Permanente. Já emitiu uma nota técnica e isso pode ser de base para uma ação, o diz respeito a princípios legislativos. Tadeu, um outro item que você comentou também aí, passou muito por cima, mas que é importante deixar aqui muito claro, que para as pessoas que vão assistir a essa nossa discussão, é o item 4.3.1.1, que também foi colocado pelo governo, e os empregadores já abraçaram a causa. Quando houver a obrigatoriedade de contratação de mais de um profissional de cada categoria do quadro 2 da NR, a organização deverá manter, no mínimo, 50% do quantitativo de cada categoria profissional, podendo substituir os demais por especialistas em nível de pós-graduação nas áreas de ergonomia, higiene ocupacional ou psicologia. Aí também não fere? Sim. É uma outra mudança imposta também? Desde 27/7/72. 48 anos. Portaria 3.237. O SESMIT é constituído por, obrigatoriamente, em números mínimos. Mínimos. Como é que eu vou trocar 50% quando eu tiver mais de um? Se eu tenho 2 técnicos, aquilo já é o mínimo. Dá uma olhada no número de empregados daquela empresa e o grau de risco. Se eu tenho 2 engenheiros, 2 médicos, eu vou trocar por uma outra especialidade que não estava prevista na norma. Acrescer é uma coisa, trocar é outra. E aqui eu quero voltar e repetir o que eu já disse. Os 5 profissionais devem ser mantidos. E hoje nós sabemos que esses 3 profissionais citados aí nesse subitem, ergonomista, higienista e psicólogo, eles já fazem parte de muitas organizações sem a necessidade da previsão na NR4. Aí, devolvendo em forma de pergunta, e os outros 12 profissionais que solicitaram a inclusão? Como ficam? Porque tinham 15 pedidos lá quando se encerrou as discussões em 2007. 15. Agora está inserindo 3. Existe no país muitos cursos, por exemplo, de odontologia do trabalho, dentista do trabalho. Por que ele não está inserido? Se a saúde bucal é um problema sério dentro das organizações, causa de absenteísmo, muitas faltas, muitos atestados. Poderia citar outras profissões, educador físico, fisioterapeuta do trabalho. São atividades que as empresas já possuem hoje. E nós estamos falando numa questão desse SESMIT. Aí, eu penso na terceirização e diminuir custos. Terceirização é diminuir custos. Sem dúvida. Por quê? Na minha empresa tem plano de saúde, tem cesta básica, vale transporte, vale alimentação, seguro de vida, adicional de produtividade, quinquênio, anuênio, participação no lucro e resultados. Aí chega a terceira. O que eu tenho? De benefício? De salário indireto? O que eu tenho? E aí, eu estou tirando esse especialista da área de segurança e saúde do trabalhador e estou inserindo um segmento específico. Só de NR17, ergonomista. De higiene ocupacional, NR9, agora na NR1, gerenciamento de risco, gerenciamento de riscos ocupacionais. Insalubridade, lá da NR15. O psicólogo do trabalho. No recrutamento e seleção da empresa já não existem as entrevistas com psicólogos? Então,
O nosso técnico de segurança, o nosso engenheiro, o nosso médico, especialista em segurança do trabalhador, até hoje deu conta disso. E outra questão, quem vai emitir o parecer técnico? O técnico de segurança do trabalho. Quem é que vai emitir os laudos? O engenheiro de segurança do trabalho e o médico do trabalho. Artigo 195 da CLT, quem pode emitir laudo? O engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho. Portaria 3.275, que define as atividades do técnico de segurança do trabalho. Leia-se também a cartilha comentada do Armando Henrique. Portaria 3.275. O técnico de segurança que emite o parecer técnico. Aí eu vou inserir esses profissionais, nada contra, se fosse acréscimo. Mas substituir, não. Trocar, não. Nós estamos aqui há 48 anos. Ah, mas higienista também nos Estados Unidos, no Brasil. Continue como está. Eu posso contratar um higienista ocupacional na hora das avaliações, o especialista. Eu posso contratar o ergonomista para a elaboração da análise ergonômica do trabalho, da NR17. Eu posso contratar esse ergonomista para um laudo técnico pericial na Justiça Federal, por exemplo, num pedido de aposentadoria por distúrbios ósseos musculares relacionados ao trabalho, para uma demanda trabalhista de uma indenização, de uma reparação de dano. Então, penso que, além de ser histórico, o SESMIT contempla número mínimo, e não dá para mexer nesse número mínimo. Esses profissionais atuantes nas organizações já trabalham muito. É difícil dar conta das responsabilidades em função de número de envolvidos. Muito bem explicado, é isso mesmo. Vamos só fazer uma comparação. Você fez uma pergunta aí, foi a pergunta que eu fiz outro dia para um representante dos empregadores. Infelizmente, Cabelo, a comissão tripartite ela é composta por representantes de categorias do governo, do trabalhador e dos empregadores. E aí, naquele meio dos representantes dos empregadores, são consultores, empresas de consultoria, a maioria deles. Eles não são empregadores, eles não empregam. Aí você fez uma pergunta muito importante. Você terceirizaria os pilotos de avião da tua empresa? Você terceirizaria a tua secretária? E aí tem um outro problema, que parece que os empregadores, os donos do negócio, que têm a responsabilidade, não estão sabendo. Exatamente. Veja se eu estou errado. Se eu contrato uma empresa terceirizada e eu coloco dentro da minha empresa, eu posso dar ordem para aqueles trabalhadores, eu posso exigir horário deles, eu posso fazer um monte de coisa. E o que gera isso legalmente falando? Olha, nós temos a reforma trabalhista que entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017. E já vários dispositivos dessa reforma estão sob júdice, e alguns já considerados inconstitucionais. Sim. E nós estamos atravessando reformas há muitos anos, de muitos governos. Reformas trabalhistas, reformas previdenciárias, reformas tributárias. E ainda vamos ter muitas outras pela frente. E nesse contexto, eu penso que é uma redução de custo que vai se tornar uma grande despesa lá na frente. Sem dúvida nenhuma. Concordo plenamente. Porque você não vai ter um trabalho personalizado. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Uma empresa aqui da nossa região foi fiscalizada.
ramo, marcenaria. Foi solicitado os documentos dessa empresa da área de segurança e saúde do trabalhador. Entre eles, o PPRA e o PCMSO. Marcenaria. Eles estavam feitos para um açougue. Tudo que estava ali descrito no documento era de um açougue, não era de marcenaria. E aí, da tua pergunta, como é que eu vou me dirigir a esse terceiro? Outro dia eu escutei uma crítica de uma técnica de segurança terceirizada. Eu chego para trabalhar, dou as orientações para o meu terceiro. Aí chega o encarregado do setor, manda eu esquecer o que eu falei para eles esquecerem o que eu falei para eles, para continuar fazendo do jeito que o encarregado mandou. Então, você tem uma interferência em cima do terceiro. Você, terceiro, fica receoso em tomar as decisões naquela organização. Porque você tem o seu empregador e você vai prestar serviço para um outro empregador. E isso pode ter uma dinâmica. Já que você é terceiro, você pode estar em vários locais. Hoje eu estou aqui em Presidente Prudente, amanhã eu estou em São Paulo, enfim. Nessa dinâmica, como fica a hierarquia? Hoje eu estou trabalhando na empresa A, amanhã eu estou na empresa B. Não há uma sequência de trabalho. Não há sequência de trabalho, não há um respeito sem generalizar na hierarquia. Então, é muito temerária essa questão, muito temerária. E aqui, Marquinhos? Tadeu, eu posso só fazer um adendo aí para você? É o seguinte, o que está sendo discutido nessa norma, na questão da terceirização, é o seguinte: se eu tenho a obrigatoriedade de um SESMIT numa empresa, vamos dizer que a minha empresa tem necessidade de um SESMIT, eu preciso de 2 técnicos de segurança e um engenheiro. Eu, se contratar uma empresa, de acordo com o que está sendo discutido lá, que é a intenção do governo fazer isso, se eu for contratar uma empresa para colocar terceirizado os 2 técnicos e um engenheiro, eles terão que estar presencial 8 horas todos os dias, mais um engenheiro parcialmente, se for o caso. Eles não podem ser registrados em outro SESMIT, de maneira alguma. Eles terão que pertencer àquele SESMIT e a empresa terceirizada terá que registrar esse SESMIT agora no Ministério da Economia, não sei, na Secretaria do Trabalho. Ele não pode ficar um pouquinho ali ou num outro SESMIT, não. Ele terá que ter um SESMIT único. Até aí, eles dão esse parâmetro. Não pode. O cara que está num SESMIT, ele vai ficar no SESMIT até o final. Agora, você imagina uma coisa interessante. Você contrata um SESMIT. É como contratar uma empresa terceira. Vamos pegar uma empresa de vigilância. Eu chego lá, coloco o meu vigilante, ele está dentro da minha empresa, registrado, prestando serviço lá. Só que eu não fui com a cara dele. O empresário que contratou a terceira não foi com a cara dele. O encarregado não gostou da cara daquele técnico, daquele vigilante. O que ele faz? Põe para fora. Como é que fica o andamento? E você falou muito importante, como é que fica a autonomia de trabalho ou até o mando em cima de um terceiro, de um funcionário de uma empresa própria? Não cola, não tem cola, não tem... Vou responder com uma pergunta. Você tem um risco grave e iminente de acidente. Você é próprio do SESM. O que você faz? A norma te dá a atribuição, a prerrogativa de você paralisar a atividade. Sim. O empregado tem essa prerrogativa. E o terceiro? E o terceiro? Como é que ele vai chegar lá? Para essa máquina. Como que ele vai fazer isso? Ele vai ter acesso? Não tem nem moral. E quem vai segurar o rojão? E quem vai segurar o rojão? Então, nós temos uma série de problemas. E nesse contexto,
nós temos que tomar cuidado com uma outra questão. Quero dar aqui 2 exemplos. Um exemplo eu já dei e quero reforçar. Quando foi alterada a carga horária do curso, nós sabíamos que muitos profissionais sofreram acidentes, muitos profissionais. E nós temos muitos profissionais na nossa área que entraram na área também porque sofreram acidente. Nós temos muitos. Eu tive muito aluno com incapacidade permanente, parcial, que foi fazer o curso após acidente. E conheço muitos profissionais da área, especialmente técnico de segurança, que sofreram acidente de trabalho. No dia 27 passado, dia do engenheiro e dia do técnico de segurança, morreu um técnico de segurança do trabalho na cidade de Manaus, na Amazônia, com 43 anos de idade, vítima de acidente de trabalho, na noite do dia de comemoração das nossas profissões. Sem pensar em terceirização, hein, Marquinhos? Teste próprios. E aí, eu quero também lembrar, mais uma vez, nós temos atribuições próprias como técnico de segurança. Os demais profissionais possuem atribuições próprias pelo conselho, atividades profissionais. Além das atividades em comum previstas pelo item 4.12 da NR4. E cumprir essas atividades é um problema na maioria das empresas, as que não investem em prevenção. Nós temos muitas atividades. E quando eu terceirizo, eu vou ter risco de descumprimento dessas atividades. Isso pode, inclusive, que é o segundo exemplo que eu quero dar, chegar a uma rescisão indireta de contrato de trabalho. Nós tivemos o caso de uma técnica de segurança do trabalho que ela foi impedida de realizar as atividades da portaria 3.275 pela empresa. Ela entrou com rescisão indireta contra a empresa foi condenada e ela recebeu todos os seus haveres por a empresa não permitir que ela exercesse suas atividades. Então, são coisas, e pegando falas suas anteriores, nas representações, o empresário, ele não está sendo informado dessas questões de responsabilização, ele não está sendo informado que ele vai economizar aqui um pouquinho agora e que lá na frente, se tiver um acidente, ele pode ter sérios problemas. Ele não está sendo informado que as atividades dele vão ter quedas. Aí imagine o seguinte, a minha empresa é representante de uma grande franquia, Arcos Dourados, McDonald's, Mattel, Barbie, Walt Disney, por aí afora. Aí na minha cidade eu tenho um problema sério naquela unidade. Como fica isso para a marca? Essas grandes marcas possuem código de conduta, possuem procedimentos próprios que vão além das NR. Por exemplo, Goodyear, DuPont, por exemplo, eu recebo uma auditoria. Ainda, pensando na nova NR1, profissionais da área, o programa de gerenciamento que entra em vigor em agosto, como eu vou fazer análise de risco? Como eu vou atender a nova norma de sistema de gestão de análise de risco? Como eu vou entender uma ISO 45000? Empresário, como é que você vai ser certificado em qualidade de produto, qualidade de meio ambiente, qualidade de segurança e saúde do trabalhador, responsabilidade social, comportamento ético, códigos de conduta própria, se eu não tiver um sistema de gestão ativo, praticando a prevenção? Como eu vou passar por uma auditoria? Como eu vou passar uma auditoria de marca própria? Por exemplo, a minha empresa vende azeitona. Vou receber a auditoria
supermercado X para ver como é a qualidade da minha azeitona, como está a segurança do meu trabalhador. Como eu vou passar? Eu posso perder o meu cliente. Eu fabrico totens, módulos, Shell, Yanga, etc, etc, etc. Bancos. Eu sou auditado. E um dos itens auditáveis é a segurança do trabalhador. Como eu vou enfrentar isso? Precarizando, terceirizando. Tadeu, você quer ver um outro item importante a gente falar rapidinho aqui, que já está dando quase 1h50 de live, dessa gravação nossa aqui, é o seguinte, você imagina quando um técnico de segurança, um engenheiro, um profissional de SESMIT, ele vai ser contratado pela empresa, passa por um processo seletivo, dos quais questão técnica, questão psicológica, questão de liderança, vários pontos. Aí você, e ele também, quando ele é contratado, ele permanece dentro da organização, dentro da empresa, se a empresa tiver nele um parceiro, um jeito de os dois trabalharem em sintonia, certo? Uma cumplicidade. Já é difícil você se manter nesse meio. Você imagina você entrando numa empresa que tenha um alto grau de equipamentos sigilosos e você coloca um terceiro lá dentro, que você não conhece ele de fundo, porque você não teve o tato com ele. E aí você tem questão da segurança, que é a questão do produto, a questão do todo, como funciona a empresa. Você vai deixar na mão de um terceiro para que ele possa lá entregar o seu produto, vender a tua imagem, entregar você. Então, o empresário, no meu modo de ver também, ele não é informado disso enquanto está sendo discutido lá na comissão. Aquele monte de gente falando um monte de abobrinha lá de vez em quando, fala mesmo, viu? Que eu já tive uma série de encrenca, e também falo um monte de abobrinha também. Por quê? Eles não falam com o dono do negócio. Eles falam o que interessa para eles. E por isso nós estamos passando por um momento complicado dessa mudança de norma, porque aí vai gerar problema para o empresário. Você entendeu? E nós temos, nesse contexto, nós temos empresas que elas têm um segredo no processo de produção, no negócio, que não pode extrapolar os muros, os intrasmuros. E o técnico é um homem de confiança desse empreendedor. Ele sabe, porque ele conhece o processo, ele que elaborou os documentos, ele que sabe qual é o produto que é usado na fabricação daquele... O que foi usado de matéria-prima, material secundário para se chegar naquele produto acabado. O terceiro não vai ter esse acesso, porque isso demanda também tempo, estudo, conhecimento, pesquisa. Imagine o seguinte, você vai fabricar um produto que vai dar liga em duas substâncias que não se entendem, não se conversam. Isso é um segredo de produção. Qual agente químico que eu vou usar para isso? Esse agente químico está previsto em norma? Não, mas tem lá nos Estados Unidos, na CGIH, tem aqui no manual da ABHO. É um técnico. E o que me chama a atenção nesse técnico que passou por esse processo de recrutamento e seleção, que foi encontrado ali pela empresa do crack, quem é que identificou essa liderança dele? Quem identificou se ele era a pessoa adequada? Quem identificou que era o melhor? O psicólogo, que já está lá. Não precisa entrar na NR4. E quando esse técnico precisar de um grande especialista para avaliar esse produto químico para dar liga,
Ele chama o higienista ocupacional. Na hora de projetar aquela máquina lá, que ele não tem os conhecimentos necessários da análise ergonômica, ele chama o ergonomista. Mas ele está na linha de frente. Ele está comandando tudo, ele sabe de tudo. É ele que está ali no dia a dia. É ele que está no chão da fábrica. É ele que está indo lá conversar com os dirigentes da empresa. Então, necessário se faz também, não é só conscientizar o trabalhador, empregado, servidor público da importância da segurança. Nós temos que convencer o empregador, o dirigente, que essa área ainda é problemática. Nós temos muito acidente no país. Nós temos muita falta de investimento na área e coisas que se resolveriam de maneira simples. Então, nós temos que ter a consciência de cada um exercer o seu papel. O papel do governo. Hoje, ele tem que acompanhar as atualizações, acompanhar as novas normas. O papel do empresário, cumprir e fazer cumprir as normas de segurança do trabalho. O trabalhador, respeitar as normas de segurança do trabalho. A comissão tripartite, elaborar as normas para atender esses três anseios, do governo, do empregador e do trabalhador. Só que, para isso, também as representações precisam conversar com seus pares. Se nós aprovarmos isso, essa vai ser a consequência. E qual é a consequência disso? Acidente de trabalho. Você está visualizando uma pergunta aí? Estou. E é a mesma que você falou agora. Qual que é uma redução da contratação de mão de obra terceira? Mas eu tenho... Então, deixando de considerar o aumento de acidentes do trabalho, que vai gerar um custo muito maior. Sim. E isso está previsto na portaria 1.224, do dia 28/12/2018, que a CTPP deveria ter feito, artigo 4º, parágrafo 1º. Está lá na norma. Nós temos que entender qual vai ser o impacto regulatório. Sim. Qual é o impacto regulatório? Aumento de sinistralidade. Eu vou aprovar uma norma dessa? Não. Essa é a questão. Então, Marquinhos, com sua liderança à frente desse grande sindicato, chamar mais alguns pares para uma conversa dessas representações, especialmente dos trabalhadores, mostrando essas incongruências, essas impropriedades, esses desrespeitos por hierarquia de normas, essas inconstitucionalidades que podem levar ao aumento dos acidentes de trabalho no nosso país. Vai alterar a norma? Vamos alterar, modernizar. E modernizar significa para melhor. Sempre que nós temos que mudar uma coisa, e mudança causa desconforto, e está aí o nosso desconforto com a terceirização, qualquer mudança provoca desconforto, e nós só mudamos quando nós temos desconforto. Então, vamos fazer uma composição, vamos conscientizar as pessoas desse momento tão importante para a NR4. Outro dia eu ouvi discursos que está se acabando com a série de normas, que está simplificando, e esse é um discurso que não tem caído bem. Nós temos aí atualizado normas, e elas estão ficando bacanas. Tinha coisas repetidas, tinha coisas atrasadas, coisas ultrapassadas, que precisavam realmente ser alteradas. Agora, o discurso não está batendo. O discurso não está batendo. E nós temos que pensar aí que por trás de qualquer trabalho existe um trabalhador, que é um ser humano. O tempo está encarregado de acabar com ele. Nasce, tem seu tempo e depois se vai.
e o trabalho não pode acelerar esse processo da estada dele aqui. Por isso, a prevenção é importante para evitar as lesões físicas, as lesões corporais, as doenças ocupacionais, as doenças do trabalho, as doenças profissionais, as perturbações funcionais. E nós já tínhamos aí a síndrome de Burnout, né? A síndrome de Burnout, o síndrome do esgotamento, né? Agora está chegando aí a síndrome de Burnout, outra doença provocada pelo trabalho, Marquinhos. Está chegando aí a síndrome do tédio. E muitos dos nossos trabalhadores já estão em tédio no home office, já estão doentes. Agora, já existe previsão para essa nova doença? É uma doença nova, acabou de ser descoberta. Então, os problemas estão aí, outras coisas vão surgir. Então, nós precisamos de um SESMIT cada vez mais proativo. Tá bom? Eu gostei muito desse bate-papo nosso, dessa conversa nossa, foi muito esclarecedor, inclusive trazendo informações também que a gente muitas das vezes deixa passar batido. Eu convido você para nós fazer. Esse aqui vai ser uma gravação que nós vamos colocar na internet. Então, não vai ficar disponibilizado para fazerem as perguntas em tempo real. Se você topar a gente fazer uma live mesmo, né? E debater isso, e receber as perguntas e responder as perguntas dos nossos técnicos de segurança, com o tempo, é claro, para que a gente possa divulgar esse nosso bate-papo, essa nossa live. Você topa fazer isso? Pedido do Sindesp é ordem. Então, eu quero te agradecer pela participação, por esses esclarecimentos assim sensacionais, muito importante, de uma pessoa que é da área, com conhecimento de causa, e um estudioso que vem debater um assunto que conhece. Não vem aqui de alegre participar para falar, não, estou falando o que é real e o que acontece no mundo real. Eu te agradeço muito, viu? Você tem uns minutinhos das suas considerações finais aí. Como dizia lá o poeta, o tempo passa, o tempo voa, né? Estamos aí com 2 horas aí de bate-papo. 2 horas. Então, assuntos assim palpitantes e assuntos atuais. Eu espero ter sido útil e espero que nós sejamos ouvidos aí, não só pelo técnico de segurança do trabalho, mas pelos SESMITs desse país, pelos profissionais das áreas. E fico muito contente de saber que nós vamos fazer uma live sobre isso e poder responder perguntas do público em geral. Você e o Edson aí pensem num tema como alguma coisa assim, como fica a terceirização do SESMIT, impactos da terceirização do SESMIT, a reforma da NR4, alguma coisa assim para chamar a atenção do nosso público para a próxima live. Muito obrigado aí pela oportunidade. Um abraço, viu? Tadeu, um grande abraço do prevencionista aqui presente, Marquinhos, que tem você como um grande mestre, um grande trabalhador na área prevencionista, né? E é o DNA prevencionista, é o sangue prevencionista, né? Correndo nas veias. Infelizmente, a gente não tem isso em muitos lugares aí. Mas fica aqui o meu grande abraço para você e para o povo aí de Presidente Prudente, que é um povo muito legal, um povo muito bacana também e amável, tá bom? Muito obrigado, Tadeu. Um grande abraço para você. Você que está aí do lado de lá da telinha, não se esqueça de compartilhar este vídeo, de comentar, fazer as perguntas e colocar lá, que a gente responde também, tá bom? E visita também lá as nossas redes sociais, tá? Então, estamos aqui à disposição. E um grande abraço a todos pela participação e o tempo despendido, né? Para aprender um pouquinho mais. Grande abraço a todos. E hashtag não a terceirização do SESMIT.